Fala pessoal, a gente está de volta aqui no nosso canal. Obrigado por assistir, por acessar, por curtir, compartilhar. Obrigado, e isso é muito importante para a gente propagar cada vez mais a verdade do Senhor, né? E hoje a gente vai tratar um tema muito legal, que a gente pode chamar esse tema de a teologia dos mimados, a teologia dos ursinhos carinhosos, também pode ser, porque nós vamos falar exatamente sobre isso, que é o que tem acontecido no nosso meio, né? É uma onda de não julgueis, uma onda de você não pode cobrar nada de ninguém, quem é você para cobrar? Beleza, mas a gente que tem a responsabilidade de propagar a verdade, a gente só combate a mentira falando a verdade, anunciando a verdade, né? Então a gente vai entrar nesse tema agora, porque se a gente parar para analisar, há algum tempo a teologia da prosperidade ela tinha tomado conta, né, de praticamente todas as igrejas. Prosperar não é errado. O errado é colocar a prosperidade acima de tudo, acima até mesmo de Cristo e da sua palavra. Esse que é o erro, né? Mas de um tempinho para cá, a teologia da prosperidade ela perdeu força, porém surgiu aí dois novos pilares, né? Dois novos pilares, e um desses pilares é a teologia coach, né? O homem no centro, o homem realizador, o homem feliz, o homem contente, o homem satisfeito, o homem sem problema. E a teologia dos mimados, né? Que são aqueles que não gostam de ser cobrados, que aqueles que não gostam de ser vive fora da palavra, mas não gostam de ser cobrados. São aqueles que plantam a morte, mas não querem colher morte, eles querem colher vida mesmo plantando morte. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E nessa teologia dos mimados, na teologia do coach, o pecado ele deixou de ser tratado como pecado. Na verdade, o pecado ele começou a ser tratado como um erro, né? E na teologia do coach, se o pecado é tratado como erro, eu não preciso de arrependimento. O que eu preciso é melhorar minha mente e melhorar minha performance para então o meu resultado sair positivo, né? Então esse tem sido o problema, e por isso a gente tem visto, né, muitas coisas acontecendo dentro das nossas igrejas, onde o pecado não é mais pecado, é só um erro. Você adulterar, né, trair a sua esposa, trair o seu esposo, foi um erro. É só melhorar a tua mente que tu consegue e tal, essas coisas assim. Tu continua se prostituindo? Menina, o importante é tu estar na igreja, é tu tá indo buscar, né, alguma coisa lá na igreja. Mas a gente precisa entender o seguinte: o evangelho de Cristo, o homem vive em constante arrependimento, né? Não tem como a gente viver nessa terra e estando em Cristo Jesus sem nos arrepender. Se continuamos praticando aquilo que é errado, é porque ainda tem uma raiz dentro de nós, fruto da natureza adâmica, e a gente precisa encarar isso como pecado e não como um erro, como tem acontecido ultimamente dentro das nossas igrejas. Não estou falando nem fora, estou falando dentro das nossas igrejas, né? Porque se a gente for olhar para fora, o que a psicologia tem trazido para dentro da igreja, ou até no contexto geral do mundo, é síndrome para tudo agora. Se traiu a mulher, se traiu o marido, é síndrome não sei de quê, é síndrome não sei de quê. Tiraram a responsabilidade das pessoas, e tudo agora é consequência do que a pessoa psicologicamente não consegue fazer corretamente, né? Tudo é na conta agora do psicológico da pessoa. Se ele comete qualquer barbárie, é síndrome disso, é síndrome daquilo. Então, nessa teologia do coach, na teologia dos mimados, essa responsabilidade foi tirada do ser humano,
E nós somos, não somos culpados. Nós somos vítimas de nós mesmos. Olha como é que é o negócio. Nós somos vítimas de nós mesmos. Sendo que nós temos um Cristo, nós temos o Espírito Santo, e aquele que está nele, o poder do pecado não está mais em nós. E o Espírito Santo justamente está em nós para nos levar à santificação, ou seja, lidar com a presença do pecado, né? Então a gente se torna indesculpável quando estamos em Cristo e conhecemos a verdade e recebemos o Espírito Santo, somos indesculpáveis. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai nos conduzir em toda a verdade, né, de Cristo, na palavra. Ele vai me conduzir em toda ela. Então, quando eu sou levado pelo Espírito a conhecer a palavra, conhecer a Cristo Jesus, eu vou conseguir perceber, vou conseguir entender as minhas limitações, os meus defeitos, os meus problemas. Com isso, vou buscar em Cristo Jesus melhorar, não melhorar, ser transformado. Esse que é o negócio. Então, na teologia do coach e na teologia dos mimados, dos ursinhos carinhosos, eles buscam melhorar, eles não buscam ser transformados. E quando a gente vai para Romanos, capítulo 12, no versículo 2 ali, o que é que Paulo está falando? Paulo está falando de uma transformação de mente, e não de uma melhorar da mente, mas uma transformação. Melhorar é você pegar o que está mal agora e você dá como se fosse um remédio para passar a dor, mas você não cura. Então, a transformação de mente é o que a gente vai chamar de metanoia, mudança de mente, transformação de mente, de uma mente carnal para uma mente espiritual, porque nós estamos em Cristo e o Espírito Santo está em nós, né? Porém, o que a gente vê? As pessoas estão melhorando a sua performance, as pessoas estão melhorando as suas atitudes para tentar de alguma forma se convencer de que realmente ela está fazendo certo. Mas o que nós precisamos é entender que se estamos em Cristo, nós somos pecadores, não mais pecadores, mas arrependidos por causa de Cristo Jesus, né? Então a gente não precisa melhorar, a gente precisa de transformação. E essa teologia do coach, a teologia dos mimados, é uma teologia onde eu não posso sofrer, onde eu não passo por problemas, onde eu não passo por dificuldades, diferentemente do que diz a palavra de Deus, né? Quando Jesus fala ali para os discípulos, olha, vocês vão sofrer por causa do amor que vocês vão demonstrar por mim no mundo, vocês vão sofrer por causa do meu nome. Então essa teologia coach quer tirar o sofrimento e quer fazer com que a nossa vida seja completamente eximida de problema, de dificuldade, mas o Evangelho verdadeiro mostra para nós que nós vamos sofrer por causa do nome de Jesus, nós vamos padecer, nós vamos sofrer perseguições, tudo isso para ser participante da glória que há de se manifestar em nós, né? Então essa teologia do coach, dos mimados, eu tenho que ser feliz. O ponto-chave é esse: eu tenho que ser feliz nessa terra. Eu tenho que fazer o que me deixa contente. Eu tenho que fazer o que me deixa bem. Será que é isso mesmo que o Evangelho diz para nós? Ou será que é a teologia do coach, a teologia dos mimados, né? Por exemplo, a gente viu aqui muito no começo do ano, estava começando, é ano novo, é 2020,